Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Eu, Elisiário Vitoriano, tenho o raro privilégio de todos os sábados, às 9 horas da manhã, entrevistar homens e mulheres que estão transformando suas vidas, suas comunidades, suas famílias, suas próprias vidas, através da nossa querida e grande endodontia. E para este episódio de número 75, eu tenho o privilégio de trazer aqui para eternizar a história de um grande colega. Eu tive o prazer de conhecê-lo em um momento em que eu dei uma aula dentro de uma comunidade de um grande colega chamado João Rios, o J Dentista, no Instagram, você provavelmente vai conhecer. Nos conhecemos lá. Já vi nele um grandíssimo potencial, ele tem se destacado muito, não somente como endodontista, mas ele tem se destacado também em algumas funções que ele tem se desdobrado em tutorias, em acompanhamentos, e eu vou perguntar um pouco mais para ele sobre isso. E muito bem, senhoras e senhores, sem mais delongas, eu quero apresentar diretamente de Alpinópolis, estado das Minas Gerais, doutor Gabriel Germano. Germano, seja muito bem-vindo ao ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Como é que você está, meu amigo? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, onde tem tanta visibilidade, onde a gente consegue conversar muito sobre a endodontia. Eu vou bem, espero que com todos vocês também. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Que legal, Germano. A gente já te acompanha. Você tem feito um trabalho belíssimo, enxuto, sabe? Bonito mesmo. Você tem tratado muito bem o tema marketing digital, se apropriou, e a gente percebe que você tem se dedicado bastante. Parabéns por isso. Com toda certeza, nós vamos abordar esse assunto mais à frente. Mas, meu amigo, eu quero que você se apresente. Quero saber, você é mineiro, não é? Como é que você chegou nessa cidade? Você é daí? Um momento agora inicial para você se apresentar, falar teu nome, de onde você é, e como é que Claro. você está em Alpinópolis. Você me Bom, falou aqui nos bastidores que tem uma história em Alpinópolis. Me fala aí. aqui, primeiro eu vou começar me apresentando. Meu nome é Gabriel, sobrenome Germano, mas desde quando eu me formei, quando eu entrei na graduação, todo mundo só me chama pelo sobrenome, Germano. E eu sou de uma cidade aqui do interior de Minas Gerais que chama Alpinópolis. Mas a cidade ela tem um apelido que tem muitos moradores que nem sabem o nome verdadeiro, que é Alpinópolis. E o apelido é Ventania. Então, de onde você é, Germano? Eu sou da Ventania, né? Isso se torna muito engraçado porque todo mundo já leva um susto, né? Mas, enfim. Bom, eu tenho 26 anos, sou aqui da cidade de Alpinópolis mesmo, minha família é toda daqui. E fui fazer a graduação em Ribeirão Preto. Depois tive uns 1 ano, 2 anos que eu fiquei trabalhando fora, fui para Goiás, fui para São Paulo. E hoje tem 3, 4 anos que eu voltei para minha cidade natal. Eu atualmente trabalho como delivery, né? Eu levo a endodontia até 7 cidades aqui da região. Uau! E estou como tutor de um curso onde eu me destaquei bastante, como o professor disse, do João. E eu ainda tenho meu próprio consultório, em que eu faço apenas endodontia. Então, eu fico me desdobrando aí entre essas 3 empresas aí, e todas relacionadas à endodontia. Que massa! Olha aqui, ó, já pagou o ingresso, hein? Prestem bem atenção, meus amigos. Episódio 75, o cara com 26 anos falando de empresa já. Presta bem atenção, ele falou 3 empresas. Ó, arrepiou, viu, Germano? Arrepiou. Germano, massa. Então, assim, ó, você já entrou, você já está me dando vontade de eu pular aqui as etapas aqui, mas calma, e já vou daqui um pouquinho esmiuçar o que você falou, que isso já me deixa excitado mesmo. Eu fico realmente com bastante vontade de destrinchar o assunto, porque é uma das coisas que eu mais gosto de falar, mas antes eu vou me acalmar. Eu quero que você me diga uma coisa: 26 anos de idade, uma tenra idade. Eu trocaria R$ 1 milhão hoje por voltar a ter 26 anos, com o conhecimento que eu tenho.
porque eu sei que eu anteciparia muito as coisas, com toda certeza. Mas eu queria que você me respondesse uma coisa, Germano. Você consegue se definir fora da odontologia? Eu vou explicar. Eu acho que nós somos dentistas desde o dia zero, lá do primeiro semestre. Acadêmico, né? Dentista em formação. Então, a gente tem o período de 4, 5 anos, mais o período que você está hoje já fora, com o pé no mercado, fazendo odontologia profissional. Você consegue separar os papéis? Quem é o Germano fora da odontologia? E mais, como é que você gosta de ser lembrado? Germano ser humano. Bom, isso é um detalhe um pouco difícil, porque a partir do momento que eu escolhi a odontologia para minha vida, ela tomou uma grande proporção e hoje grande parte da minha vida se baseia na odontologia. Mas eu consigo sim separar o Gabriel Germano dentista do Gabriel Germano Pessoa. O Germano Pessoa, ele gosta muito de ser sociável, sabe? Ele ama estar com seus amigos, com a sua família. E ele tem uma característica que eu talvez considero a mais brilhante de todas, que é a empatia. Eu consigo me colocar no lugar das pessoas de uma maneira que eu saiba como lidar com elas. Isso eu considero uma característica minha muito importante, por conta até mesmo da profissão, mas sem formas de desrespeitar as outras pessoas. Além disso, o Germano gosta muito de viajar. Eu tive uma oportunidade recente, inclusive, de viajar sozinho, foi minha primeira oportunidade. Então, foi a melhor experiência e eu busquei muito essa oportunidade e eu consegui. Então, conhecer culturas diferentes também agrega muito nessa personalidade do Germano Pessoa. Imagina, então, que você foi para fora do Brasil, você falando de culturas. Não, foi dentro do Brasil, mas a gente tem uma diferenciação Você de tem razão, cultura. cara, a gente tem muita diferença, tem razão. Sim, eu tenho um propósito, desde quando eu me despertei esse interesse por viajar, eu falei que eu só iria para fora a partir do momento que eu tivesse satisfeito de conhecimento do Brasil. Massa. Então, eu viajo bastante, a endodontia me permite isso, eu viajo bastante, mas eu ainda viajo no Brasil. Conheço muitas culturas e são muitas culturas diferentes daquela do mineirinho lá do interior, né? E isso me abre muito a cabeça, isso faz com que eu me autoconheça melhor, né? Que eu tenha um autoconhecimento mais desenvolvido, cada vez mais um pouquinho afiado. Germano, muitas das nossas experiências, algumas delas, são construídas no berço, até mais ou menos 4, 5 anos de idade. Essa tua empatia, esse teu desejo de liderar, o desejo de servir. Você teve algum exemplo em casa? Alguém que te inspirou para você transportar isso hoje para a tua vida como um todo, para a odontologia? Sim, com certeza. Eu tive o meu pai como exemplo. O meu pai foi filho de prefeito da cidade de 20 mil habitantes aqui do interior, e eu cresci vendo o meu pai fazendo coisas pela comunidade. O meu pai não tinha nenhum cargo dentro da prefeitura, não tinha nada, era o filho do prefeito, e ele vivia ajudando as pessoas, procurando oportunidades para encontrar de famílias que estavam precisando de uma cesta básica, quem estava tendo dificuldade de pagar sua conta de luz, sua conta de água. Então, eu cresci vendo essas atitudes, né? E eu acho que como isso faz parte da minha criação, sempre em ajudar, eu consegui perceber que eu tinha um potencial muito grande de me colocar no lugar das pessoas e entender o quão difícil está sendo para elas e ser, consequentemente, mais grato por tudo que a gente tem a oportunidade de viver. Muito bom, muito bom. Germano, e
Por que Ribeirão Preto? Como foi essa ocasião? E antes que você me responda isso, você é o primeiro da espécie na família? Ou seja, o primeiro dentista? Sim, Quem sou o foi que te primeiro. inspirou? Fui o que teve que desmembrar aí a profissão, a odontologia. Mas quando eu escolhi Ribeirão sempre foi uma cidade grande para nós aqui do interior, e era a cidade grande mais perto que tinha. Mas então a gente sempre teve muito o hábito de passar férias lá, e finais de semana e tudo mais. E Qual a distância, Germano? são 2 horas e meia de Ah, é viagem, perto? 200 Não, nossa, quilômetros, é tranquilo, perto. tranquilo. E foi uma cidade que desde pequeno eu sempre tive muita afinidade. E quando eu fui prestar vestibular, eu já sabia que Ribeirão era o meu ponto, sabe? E realmente foi. Ribeirão é o meu porto seguro, assim. Foram os melhores anos da minha vida. Eu tenho uma raiz muito forte lá. A endodontia eu conheci em Ribeirão Preto. Então, lá eu tenho os meus maiores mestres, meus maiores professores, onde me dão a base e o suporte. E vamos tentar aqui estabelecer uma linha do tempo aqui, Germano. Qual foi o ano que tu entrou, o ano que tu saiu, e aí depois eu queria que você já, na sequência, emendasse e falasse um pouco dos primeiros passos do Germano como profissional de odontologia. Os primeiros passinhos do mercado na tua carreira. Certo. Bom, eu entrei na faculdade em 2017 e saí em 2021. Houve uma bagunça no final da graduação, porque a gente está vivendo um momento Naturalmente, de a pandemia. pandemia, então era para eu finalizar no final de 2020 e finalizamos no meio de 2021. Pandemia ainda, mas já um pouco mais tranquilo. Fui trabalhar numa clínica grande em Itumbiara, Goiás. E nessa clínica eu percebi que, opa, eu acho que eu não nasci para ser dentista, sabe? Foi meu primeiro choque de realidade. O Por quê, Gabriel, Germano? o Gabriel empático, o Gabriel determinado, o Gabriel que já amava fazer endo, chegou lá, se deparou com algumas coisas que não fazia sentido para ele. Por exemplo, endodontia sem isolamento, pacientes, assim, atendia 30 pacientes num dia, era isso que gerava felicidade para os dentistas. E eu fui percebendo que, poxa, para mim não é a filosofia que eu acredito, né? E fui, depois desse tempo, não me adaptei com essa clínica, fui para outra, a mesma sequência. Eu sempre o responsável pela endo, mas não tinha isolamento absoluto, não tinha nada, né? Então, foram as minhas primeiras frustrações como recém-formado, né? Mas isso era recém-formado mesmo, assim, bem no comecinho, semanas de formado, tu já Sim, aterrissou em Tubiara, foi isso? sim, eu comecei 3 dias de formado, eu já comecei a atender lá. Foram os meus primeiros empregos. Nossa, com a carteira provisória, né? CRO provisório. Sim, exatamente. E desde então, desde o último ano de graduação, onde a gente tem a disciplina integrada, né? Pronto atendimento e tudo mais, eu já torcia para sair muita endo para mim. E, como se diz, o universo conspirou a meu favor, peguei muita endo no final. Então, eu já saí com uma noção bem legal da prática da endodontia, né? Assumi nessas 2 primeiras clínicas que eu não tive experiências tão bacanas, mas assumi como endodontista de lá, fazia todos os casos, mesmo não concordando com algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu tinha certa dificuldade de externalizar isso para os meus pais, né? Olha, eu estou trabalhando, está entrando um dinheirinho razoável, mas eu acho que eu não estou tão feliz, porque eu tinha uma visão de que quando eu me formasse, já cairia muitas oportunidades de trabalho
E todas essas oportunidades eram iguais. Era a odontologia que eu imaginava, a odontologia que eu pregava. E eu só tinha que trabalhar muito para ter um bom salário no final do mês. E a realidade foi diferente. Quando eu caí no mercado de trabalho, eu percebi que a odontologia, por algumas pessoas, se tornou comercializável, né? E para mim nunca fez sentido isso. Você forçar um paciente a vender, a fazer um clareamento, algo do tipo, porque a clínica está te impondo isso, que você tem que bater metas. Então, para mim nunca fez muito sentido essa odontologia, até que depois de um ano depois de formado, eu ainda nessa realidade, eu tive uma crise muito forte de pânico, e os meus pais ficaram sabendo, correram até a cidade que eu morava. Eu não conseguia pegar o carro para vir embora, por exemplo, de tanto pânico que eu tava das coisas. Eu te entendo, irmão. E eu queria abrir um E parênteses aqui, assim, em respeito à condição. A primeira vez experimentei esse ano de 2025, uma grande provação que nós atravessamos, e eu vi como a coisa é real, Germano. Como a coisa é real, e eu não sei se você vai concordar. Você perde o controle. sim, Perde a o gente controle não tem controle de nada. do teu emocional, se você realmente tem que se apegar a alguma coisa. Na ocasião, eu me apeguei à minha mulher, ela estava perto de mim, mas foi mais de um dia para me recuperar mesmo e retomar o controle, as rédeas. Então, me solidarizo com você e sei exatamente o que é, e quem estiver ouvindo aqui já tiver experimentado, eu sei que é real. Não É, é, não é uma peça que o cérebro está pregando, é de fato, é real. Somatiza no corpo exatamente. inteiro. Sim, a gente perde o controle de tudo. Eu poderia simplesmente pegar o meu carro e ir embora para minha cidade. Eu não tinha contrato de prestação de serviço com a clínica, eu simplesmente lá as pessoas falavam, a partir de amanhã eu não vou mais. Os outros funcionários. Então eu tinha essa possibilidade de ir embora também. Mas a cobrança que a gente mesmo impõe sobre a gente quando recém-formado inviabilizava isso, era inadmissível, né? E foi se tornando por um ano um problema no qual eu não estava conseguindo enxergar, né? Enfim, passou esse episódio, me apeguei, a gente se apega a alguém, eu me apeguei na fé, né? Eu sou católico, e no nono dia de uma novena, eu fui convidado para trabalhar numa clínica de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Já vou chegar na história dessa pessoa, de uma colega de profissão. Tô curioso já. E na cidade vizinha aqui de Alpinópolis. E na mesma hora eu falei, posso começar amanhã, sabe? Ali para mim, já tocando, já dando segmento a esse assunto, ali para mim a odontologia voltou a ter cor, né? Eu falo que no momento do pânico, das crises de ansiedade, nas crises depressivas, eu enxergava tudo cinza, tudo cinza. Simplesmente levantava da cama e fazia o que tinha que fazer e voltava. Não tinha perspectiva de melhorias, não tinha sonhos, não tinha propósito, não tinha nada. E quando eu fui convidado por essa colega, uma antiga vizinha aqui da minha cidade, eu aceitei a proposta na hora e cheguei lá. Era uma clínica pequena, uma clínica com alto fluxo, mas uma clínica com humanidade. É uma clínica que a gente entrega, além de qualidade técnica, as pessoas enxergam a clínica como uma oportunidade de ser pessoas. Como uma maneira mais simples de eu explicar, as pessoas são tratadas como pessoas, com sentimentos, emoções, traumas e sonhos. Ali a gente não está simplesmente para fazer uma restauração, para fazer uma endodontia, para fazer uma exodontia. Ali, primeiro, a gente trata a pessoa. A gente está ali para escutar, a gente está ali para ajudar,
e a gente está ali para promover saúde. O nosso principal objetivo lá é entender que se o paciente está lá para fazer endodontia, o porquê que aquele dente precisou chegar num tratamento de endodontia. Qual é a causa, qual a consequência e como deve se evitar isso. Isso foi que ano, Germano? Desculpa te interromper. Isso foi em 2022. 2022, maio de 2022. 2022, e você, naquela ocasião, já com esse nível de maturidade, irmão. Eu queria louvar essa tua atitude, é até bíblico isso, né? A Bíblia fala, não seja a tua boca que te louve, mas a do outro. Eu queria louvar, isso que você falou foi muito profundo. Eu estava num momento cinza da minha vida, mesmo assim eu me levantava e ia. Sim. Aí, um novo parênteses aqui para quem está nos ouvindo, só para você saber, Germano, cerca de 23% da audiência do nosso podcast são de jovens entre 18 a 24 anos. Ou seja, ou ele é acadêmico ou ele é recém-formado. Sim. Coisa que você era há 3 anos atrás. Então, veja só, meu querido ouvinte, aí do outro lado. O Germano levantava e ia. Então, eu quero te animar. Levante-se e vá. Deus vai abrir o caminho. Levanta e vai, mesmo às vezes sem propósito, nos dias piores da sua vida, está aqui o Germano para testemunhar como Deus apontou o caminho. As coisas acontecem para quem executa, né, Germano? Para quem entra em ação, as coisas acontecem. Com certeza. Eu fui a prova viva disso. E a partir daquele momento, eu comentei sobre a minha colega que me ligou me convidando, porque a partir daquele momento eu pude enxergar qual era a odontologia que eu tinha aprendido e qual era a odontologia que eu sonhava em trabalhar. A odontologia que não era comercializada, né? E a partir desse momento, eu dei início num processo mais importante da minha vida, que foi o processo de autoconhecimento. Foi através dessa primeira descoberta, onde enxergar a cor na odontologia, foi onde eu falei, poxa, se eu percebi isso na minha área profissional, que tudo voltou a ser colorido, eu também posso sentir isso na minha vida pessoal. Então, eu considero que, além dessa colega ser responsável por isso, a odontologia foi super responsável por me fazer ver cor na vida também. Na vida fora da clínica, fora dos consultórios, fora de tudo isso. Né? E como caminhou a tua carreira depois desse momento tão importante, Germano? Imagina que você não ficou só lá, né? Claro, né? Então, como é que você, a partir daí, fez essa expansão quando você completou... A gente nunca completa, né? O autoconhecimento é eterno, eu acredito nisso. Mas quando você completou essa primeira fase desse teu autoconhecimento, a partir daí, como é que a tua carreira expandiu? A minha carreira expandiu da forma que eu falei, poxa, eu tenho potencial para ajudar muita gente. Muita gente, eu tenho potencial para tratar as pessoas como pessoas, para quebrar esses traumas. Eu percebia que, principalmente, a endodontia trazia consigo alguns tabus, né? É porque eu não vou fazer tratamento de canal, porque daqui uns dias meu dente vai quebrar e eu vou perder o dente. Eu não vou fazer o tratamento de canal porque dói. Enfim, eu vou fazer o implante direto, porque implante faz uma vez e dura pro resto da vida. Eu percebia muito essas alegações de pacientes e eu queria mostrar, eu sentia necessidade de mostrar para esses pacientes a minha forma como eu via a endodontia. Então, eu fui atrás de quebrar esses traumas, eu fui capaz de provar para muita gente que endodontia não dói. Não tenho tanto tempo de experiência, né? Tenho quase 5 anos aí. Não, mas já eu garanto é relevante. Eu já preservei muito dente em boca. Já é relevante. 5 anos é muito eu faço muita preservação dos casos.
já resolvi muito problema pela endodontia. E hoje mesmo eu atendi um paciente de manhã que chegou lá super traumatizada, já chegou tomando remédio sublingual. Eu falei, fica tranquila, todos os passos eu vou conversando com a senhora e tudo mais. E na hora que eu saí, ela pediu para me dar um abraço, porque ela até tinha dormido na consulta. Então, essa é a odontologia que eu enxergo, essa é a endodontia que eu preconizo, a gente tratar as pessoas como pessoas, né? A endodontia vem em segundo plano. Esse plano é muito importante, a técnica. Sem a técnica, a gente não chega no sucesso. Mas ser humano, ter empatia, tratar as pessoas, que elas têm emoções, têm tudo, também vale muito a pena. Vale muito a pena. Como foi então? Eu imagino então que a tua experiência foi além de positiva, super positiva na faculdade. Quais foram tuas influências lá para tu ter tomado essa decisão de maneira tão assertiva e que não deixou dúvida? Vai sim endodontia e ponto final. Como foi? Bom, eu acho que como a maioria dos graduandos entra na graduação com aquela imagem, nossa, eu vou ser bucomaxilofacial, né? Eu vou costurar a cara de todo mundo. Eu fui esse, eu queria ser buco também. Né? Ah, não, implante eu faço em 10 minutos, né? Todo mundo entra com essa imagem. Confesso que fui um bom aluno de cirurgia, mas eu não tinha aquela paixão por chegar ali e falar, nossa, eu estou indo depois do almoço para a faculdade, para a aula de cirurgia, para a clínica de cirurgia. A gente ia, né, pelo fato de que a gente queria aprender, mas eu não tinha aquela motivação, aquele olhinho que brilha, como eu tinha com a endo, né? Então, quando eu percebi que a endodontia fazia o meu olhinho brilhar, foi no momento mais difícil. Eu não fui o melhor aluno em endo e fui um aluno abaixo da média. Mas o Gabriel tem uma outra característica, que é se desafiar a todo momento. Eu acho essa característica positiva, porque se por aquele caminho tá mais difícil, eu vou seguir aquele caminho porque eu vou provar para mim mesmo que eu sou capaz, sabe? Então eu me desafio a todo momento. Então eu falava, cirurgia de acesso de molar, nossa, era super preocupante para mim. E eu falava, eu vou mostrar para mim mesmo que eu consigo, né? E quem teve influência na graduação foi uma professora chamada Graziella, a gente chamava ela de Grazi, e ela estimulava, a gente tinha um laboratório na Endodontia 1 de 6 horas de duração. O meu era na terça-feira depois do almoço. Depois do almoço, você falar, nossa, eu vou para um laboratório de endo, onde você faz 12 radiografias de odontometria e nenhuma dá certo, é muito desafiador. É muito desafiador. E ela é uma pessoa tão humana, ela é uma pessoa tão alto astral, que eu me apaixonei pela endodontia por ela. Olha só, isso é uma marca muito legal, porque Sim. A endodontia também comigo foi muito parecido. O professor Fábio de Almeida Gomes, um beijo, professor Fábio. Sempre que eu tenho a oportunidade de encontrá-lo, seja presencialmente, seja no Instagram, eu repito isso para ele. Foi você que me fez gostar dessa tal de endodontia e me fez meus olhos brilhar. O que mostra, né, Germano, a importância de certas pessoas, né? Como pessoas te inspiram. Como Com pessoas certeza. são capazes de te inspirar a ponto de você tomar uma decisão dessa. Uma decisão importante. Você seguir uma determinada especialidade por conta daquela pessoa. Sim. Ali foi o momento, né, que eu queria ir para a faculdade com todos os empecilhos, porque me fazia bem estar perto dela, né? Ela como pessoa, ela me motivava, é igual aquele amigo. Você gosta de sempre estar perto, você gosta de estar junto com ele. E a partir dali,
eu percebi que como eu tinha esse acolhimento por parte da professora, eu falei, eu vou conseguir vencer os meus desafios. Eu vou mostrar para o Gabriel que a endodontia é possível e que eu vou tirar de letra. E a partir do momento que você define maior dedicação para alguma especialidade, você passa a amá-la. Eu falo isso porque eu queria comentar uma coisa sobre como que a odontologia caiu na minha vida. Odontologia não foi a primeira escolha de profissão que eu queria na minha vida. O meu pai sempre viu muito potencial na odontologia, mesmo não sendo nem da área da saúde. Ele sempre influenciou, Gabriel, odontologia, nossa, olha como ser dentista é legal, a gente tem uma vizinha dentista aqui, tem qualidade de vida, aquelas coisas que pai sempre fala. E eu batia na tecla que eu queria arquitetura. Porém, quando eu fui fazer o vestibular, prestei para arquitetura, comecei na arquitetura e não aguentei ficar uma semana. Eu percebi que aquilo ali me incomodava, né? Chorava, tudo. E resolvi pedir transferência para minha segunda opção de curso, que eu tinha feito a prova já, alguns vestibulares eu tinha prestado, e fui seguir a odontologia. A partir do primeiro dia que eu entrei ali, eu pensava se eu tinha feito a escolha certa. E até hoje, eu vou te falar que eu não sei se eu fiz a escolha certa, mas eu faço hoje em dia o que eu mais amo de fazer, que é a endodontia. A partir do momento que a gente se dedica para alguma coisa, que a gente consegue fazer bem, que a gente consegue vencer os nossos próprios desafios, a gente passa a amar. Então, o Gabriel entrou na faculdade que seria um bucomaxilofacial. Se eu tivesse me dedicado para essa área, eu tenho certeza que hoje eu também amaria, né? Porque a gente aprende, a gente ganha confiança, a gente vence os desafios e isso gera prazer. Eu já entendi o mindset de Gabriel Germano. Tudo que você se propõe a fazer, você quer fazer bem feito. Meu amigo, sim, você tem toda a minha estima por isso. Isso é a marca de um homem, assim, de um ser humano, né? Aquilo que ele se propõe a fazer, olha, isso aqui vai ser o melhor. Eu vou dar o melhor de mim naquilo que eu me proponho a fazer. Sim. Isso realmente mostra como você alcançou um nível de maturidade impressionante aos 26 anos, Germano. Impressionante. É exatamente isso. Recentemente eu tive uma conversa com meu pai a respeito do consultório que eu tenho hoje. E, pai, eu não estou dando conta, né? Olha, eu estou com consultório, estou atendendo em 7 cidades, ainda estou como tutor no grupo. Agora já o João me promoveu para chefe dos tutores. Uau! Parabéns! Essa é nova, hein? Essa é nova, essa eu não sabia. Chefe de CS. E agora eu vou tenho mais algumas responsabilidades. E eu não estava tendo tanta facilidade e foi a hora que eu comecei a terceirizar serviço, né? Eu precisei contratar uma auxiliar, eu precisei fazer isso. E na hora que eu troquei essa ideia com meu pai, o meu pai me falou a mesma coisa. Ou você é 8 ou você é 80. Porque no meio do caminho você não consegue. E é exatamente isso. Se eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu vou até eu conseguir. Se eu não conseguir, eu não paro no meio do caminho. Germano, além de Itubiara, Goiás, que eu já percebi que foi um momento que talvez, não te perguntei ainda, talvez naquele momento você tenha pensado em desistir. Mas houve algum outro momento, Germano, nesta, por enquanto, curta, porém brilhante carreira de 5 anos, que a vida te açoitou a tal ponto de você ter pensado isso? Caramba, eu acho que é hora de mudar, é hora de seguir para outra coisa. Alguma outra vez, depois de Itubiara, chegou a passar isso na tua cabeça? Chegou. Algumas vezes.
além do Gabriel ser muito determinado de conseguir o limite, né? O Gabriel tem um detalhe que é o perfeccionismo. Os primeiros instrumentos fraturados me fez fazer coisas inacreditáveis, de autopunição. Eu não aceitava que, por algum motivo, eu teria encurtado o prognóstico do dente de um paciente, né? Então, eu me punia muito por isso. Até que fazia parte o meu autoconhecimento nessa jornada, e eu fui aprendendo a lidar com essas situações. Mas teve uma situação em si, específica, que me fez muito querer desistir, que foi a primeira vez que eu fraturei um instrumento e que eu precisei encaminhar para outro colega. Como eu tive sempre muito propósito, que eu quero ser o Germano da endodontia, eu vou ser, eu já saí com uma maturidade um pouquinho melhor da graduação, que eu consegui muito, sem ser especialista, remover muito instrumento fraturado. Sem magnificação, só simplesmente com ultrassom. Eu fiz isso, e no primeiro instrumento que eu não consegui remover, e eu cheguei e fui super sincero com a paciente, falei, olha, o seu caso apresenta um quadro de infecção, fraturou o instrumento, já tinha explicado antes, previamente, e chegou no meu limite. Eu não consigo mais ter habilidade de remover, de solucionar o seu problema. E eu vou te encaminhar para o colega tal, eu vou estar presente no dia, inclusive é uma forma de aprendizado para mim. E a paciente não aceitou, porque ela teria custo com deslocamento, porque era em outra cidade, e ela resolveu me processar. E eu tentei explicar para ela inúmeras vezes, eu tinha toda a documentação assinada, todo o termo de consentimento livre esclarecido, anamnese, raio-x, receita, porque ela me acusou que eu tinha passado antibiótico para ela 4 vezes. Eu nunca tinha passado antibiótico, porque eu tinha um receituário digital, então eu podia provar. E foi uma situação que eu falei assim, poxa, eu faço tudo com tanto amor e agora eu vou ter o meu nome sujo, entre aspas, de uma pessoa que é tão certinho, tão honesto, que tem um caráter, sabe, muito bacana. Será que vale a pena? Né? Nessa situação, eu pensei em desistir, mas aí essa mesma colega que me deu a oportunidade de me contratar para endodontia lá, para eu voltar para minha terra, ela me ajudou a ver que isso era um obstáculo, que a partir do momento que eu vencesse esse obstáculo, eu teria um degrau a mais de maturidade. E a paciente prosseguiu com a ideia? Ela de fato processou? Não, ela foi no fórum, ela procurou um defensor público, chegou intimação para nós, porém a gente conseguiu fazer um acordo, né? E o melhor, eu por mim, que eu não gosto de manchar o meu nome, mas eu também tive um prejuízo muito grande de dinheiro financeiro, mas ela mesmo falava, nossa, foi tudo me orientado antes. Eu falei, eu sentei, eu gasto em média 40 minutos antes do atendimento começar, só explicando para a paciente como que funciona, quais são os riscos e tudo mais. E ela afirmava isso. Então, assim, se o processo fosse adiante, eu preferi ter paz do que ter razão nesse caso, né? Mas São as
as decisões do campo de batalha, Germano, que só quem já passou algo semelhante pode trazer aqui para nós. E você nos compartilhar isso, Germano, olha, estou profundamente grato de você nos compartilhar isso com esse nível de maturidade, porque com toda certeza vai inspirar alguém que estiver aqui nos ouvindo ou nos vendo a superar coisas semelhantes que você passou, meu amigo. Sim, com certeza. Esse foi o momento onde eu perdi aquele controle racional e o emocional me abalou muito. Com ajudas e tal, e com um bom discernimento, eu consegui vencer esse desafio. Graças a Deus aconteceu só uma vez, espero nunca mais. Mas nesse momento eu pensei em desistir, sim. Mas hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito mais forte. Com toda certeza. Nunca sai igual. Não. Aquele momento me serviu para transformar, como eu falo que foi a minha transição para o adulto, né? Agora eu estou pronto para enfrentar o mundo, venha o que vier, custe o que custar, mas eu vou manter em pé. Aquele foi o momento em que eu percebi que agora eu enfrento qualquer coisa, né? Senhoras e senhores, episódio 75, Gabriel Germano nos brinda isso, falar de transição, olha, ali eu virei adulto, ali eu virei homem, e agora eu estou de pé, e agora me sinto que eu posso enfrentar qualquer desafio. Meus amigos, essa é a boa e velha vida real. Germano, não poderia ter um melhor momento para anunciar, nós estamos com 42 minutos de entrevista, que nós estamos caminhando para o final do episódio e você chegou num clímax, num ápice maravilhoso, queria te agradecer por isso. E, inclusive esse final de episódio, Germano, eu reservo 2 surpresas, 2 momentos para que o nosso entrevistado ele arranque coisas lá do mais profundo, do quarto da alma dele, o mais profundo do ser. E eu queria te perguntar uma coisa, Germano. Imagine a seguinte situação, você tem 26 anos apenas, mas imagine a seguinte situação, que o filme da sua vida já estivesse gravado, pronto para ser exibido em todos os cinemas do Brasil. Mas antes da grande estreia, você tem a oportunidade dada por Deus para reviver uma cena do filme da sua vida. Qual cena seria essa? A cena que eu viveria de novo foi a partir do momento que eu apresentei o meu TCC, que eu recebi aprovação e que eu cheguei em casa, no apartamento, estava todo mundo lá de surpresa, e os meus pais, e meus irmãos, e tudo, tinha 40 e tantas pessoas. Eu saí para apresentar o TCC, achando que eu voltaria do TCC e fosse encontrar os meus amigos. Meus pais planejaram tudo escondido, chegaram lá e me fizeram essa surpresa. Ali foi o meu abraço mais verdadeiro de missão cumprida, né? Agora também foi um momento muito importante, porque foi o momento que eles falaram assim: agora você voa porque o mundo é seu. Até agora, até 10 minutos atrás, a gente estava aqui para voar com você. Agora o mundo é seu e a gente vai estar aqui para te aplaudir. Então eu senti muito uma conexão, uma energia muito forte. E foi um momento de muita gratidão, porque a gente sabe que não é fácil estudar um filho e não é fácil quando o filho escolhe odontologia. Hoje em dia a gente vive num país onde a gente tem cargas tributárias caríssimas e tudo mais, e eu fiz uma graduação em universidade particular, então, por um bom ensino, que minha mãe sempre pregava,
nós precisamos abdicar de muitas coisas para eu ter o meu diploma. E aquele momento onde eu encerro as minhas atividades e as minhas responsabilidades com os meus pais, foi um momento muito marcante, e que eu viveria novamente. Que maravilha. Olha, Deus te abençoe por essa honra que você dá aos seus pais. Tenho certeza que foi a primeira de muitas missões cumpridas que você ainda terá na sua vida, Germano. Queria mais uma vez te louvar por isso. Lembrar que eu estava todo devendo te perguntar de onde você já tão novo, você já teve a sacada, né? Você me falou de 3 empresas. Eu tenho agora 3 empresas para cuidar. É uma mentalidade, como eu falei de maneira muito sincera, trocaria sim R$ 1 milhão hoje para que eu voltasse até a tua idade e ter todo o conhecimento que eu tenho hoje de marketing, de vendas, de gestão, essa visão de mundo que eu tenho, porque o resultado que nós não temos é o fruto do conhecimento que nós não adquirimos ainda. Eu acredito muito nisso. Isso vale para você, ouvinte. O resultado que você não tem na vida, grava. É só o que você ainda não sabe. Você precisa descobrir. Você precisa encontrar esses tesouros escondidos que são conhecimento que abrem portas, que abrem oportunidades. Então, Germano, de onde veio isso, hein? Antes de eu te fazer a última pergunta, como que você teve essa sacada assim, tão novo, você já se vê como empresário? E de onde veio isso? Veio de uma frase que eu escutei num curso com o professor Carlos Augusto Pantoja, o famoso KU, no qual ele me abordou a seguinte frase: se você não tem a disposição e a força de vontade para sair da sua zona de conforto, tem alguém com muito menos capacidade que você que está vivendo a vida que você sonha. É duro, mas é verdade. Eu defini para mim que eu só vou desistir depois de eu ter tentado. Sem tentar, eu não desisto. Maravilha. E uma coisa que me controla, me ajuda muito, a segurar um pouquinho esse perfeccionismo, porque não é fácil lidar com 3 empresas e a semana ter só 7 dias, né? A constância vence a perfeição. Então, eu dando um passinho de cada vez, mas sempre dando um passinho, eu vou chegar num lugar muito melhor do que se eu der um passo, mas esse um passo ser perfeito. Então, a cada semana eu evoluo um pouquinho em uma das empresas. Tem semana que eu foco mais no meu consultório, aquela semana eu dou uma avançada. Outra semana eu foco mais no delivery, eu ganho um novo indicador. Então, assim, a gente vai gradativo, mas sempre constante. Aplaudindo de pé, meu amigo, aplaudindo de pé. Olha, parabéns. E a última coisa que eu queria te perguntar é uma situação hipotética, é uma cena que eu monto, um cenário, na verdade, e eu faço isso com todos os entrevistados que te antecederam. Com você agora somos em 77 entrevistados, que me enche muito orgulho. E vamos lá. Sala de 9 metros quadrados de paredes brancas, 2 cadeiras de madeira, uma de frente para a outra. A primeira cadeira é para você, e na segunda cadeira senta um recém-formado. E ele tem 1 hora para te ouvir, para ser mentorado por você. Quais seriam os conselhos? Bom, são muitos, mas o conselho que eu gostaria de falar primeiro é que a endodontia não é sinônimo de dinheiro. A endodontia é sinônimo de sanificação. Hoje em dia, a gente vive uma era onde as pessoas estão pregando muito que endodontia em sessão única, endodontia, enfim, endodontia rápida, endodontia é sanificação, é limpeza. De nada adianta a gente ter um raio-x maravilhoso e um tratamento que foi feito em 1 hora, sendo que a gente, daqui
2, 3 anos, esse paciente vai ter que retornar. E na maioria das vezes, por falta de conhecimento prático de alguns profissionais, esse dente vai ser condenado. Então, não tenha medo de encarar a endodontia. A endodontia tem protocolos e tem etapas. Não pule as etapas, faça as etapas tudo certo. Tenha certeza que você desinfetou aquele dente, né? Então, foi uma coisa que me cobrou muito durante essa vida, assim, quando eu me formei, eu falei, poxa, como que as pessoas conseguem fazer um molar em 1 hora? Eu faço um molar em 2, 3 sessões, né? Eu falava, gente, tem alguma coisa que não está certo. Até que eu consegui confirmar que a endodontia é o processo de sanificação. A gente limpa para poder ter sucesso. Então, não tenha pressa para finalizar um tratamento. Só finalize um tratamento quando você tiver a certeza de que aquilo está limpo. E um conselho que eu gosto de conversar com muitas pessoas é: atenda os pacientes como se fossem a mãe de vocês. Eu aplico isso para todos os meus pacientes. Eu sempre, o paciente entra, eu falo, é a minha mãe, é o meu pai, é a minha avó, são os meus irmãos. Então, isso ajuda a gente não burlar etapas, a gente se sentir vencido pelo cansaço. Então, sempre coloca isso na cabeça, porque essa honestidade com os protocolos faz você se diferenciar no mercado de trabalho. Maravilha! Senhoras e senhores, este foi Dr. Gabriel Germano, de Alpinópolis, vulgo Ventania, não esqueça, vulgo Ventania. Germano, um beijo no coração, meu irmão, um grande abraço, preciso te conhecer pessoalmente. Nossa, deve ser bom demais sentar com você, tomar um café e conversar, meu amigo. Nossa, aqui foi fácil a conversa aqui, ó, 52 minutos. Muitíssimo obrigado, do fundo do nosso coração, muito sucesso para você. Conte com o nosso ecossistema, por falar em ecossistema, o Endodontia Talks é um grande ecossistema do grupo Talks Educação. Nós temos a Universidade de Endodontia, os infoprodutos, as soluções educacionais de endodontia, o podcast, a Toxia, que é a nossa empresa de tecnologia, os nossos aplicativos, o app Meu Eno Delivery. Aproveite o nosso ecossistema. Os QR Codes estão aqui nesse palco digital, mas na descrição deste episódio você também pode encontrar os links úteis para que você nos siga e acompanhe o nosso trabalho. Grande Germano, um abraço, muito obrigado pela oportunidade de ter eternizado a sua história, de ter eternizado todas essas cicatrizes, essas marcas de vitória que você já carrega com tão pouca idade, que com toda certeza, como você disse, eu vou concordar com você, te fazem mais homem, te faz mais adulto, te faz mais capaz de enfrentar desafios ainda maiores. Então, meus parabéns por isso. E a você, meu querido ouvinte, não esqueça, todos os sábados, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui presentes no ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Germano, palavras finais para você dirigir a quem você quiser, palavras de agradecimento. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando um pouquinho da minha história, agradecer pela visibilidade que o Endodontia Talks está me cedendo. E eu queria agradecer tanto a você, Elisiário, quanto ao João, que foi a ponte para que a gente se conhecesse e compartilhasse um pouco da nossa carreira aí. E me deixar à disposição, caso alguém queira conversar, alguém queira contar a sua experiência. É só me acompanhar no Instagram também. Isso, fala o teu arroba aí. Fala o teu arroba, Germano. @Dr. Gabriel Germano. Eu vou estar aqui para ajudar. Quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, vai ser um prazer receber vocês aí. Maravilha. Então é isso, meus amigos. Este foi o episódio número 75. Muitíssimo obrigado pela sua audiência de sempre. E eu te espero
no próximo episódio. Um grande abraço a todos. Obrigado, Germano, mais uma vez. Obrigado. E a gente se vê por aí. Um abraço.